Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 9. Deus abençoe os irmãos do louvor aí. Graças a Deus. Temos, meu irmão, minha irmã, talvez você está nos visitando aí, mas todo domingo à noite, no culto da noite, na terça-feira também, nós temos o culto integral para as crianças. Então, as crianças ficam ali nas salinhas, porque elas têm um culto para elas, não é uma salinha infantil, não é um cultinho, não é um culto onde tem adoração, tem louvor, tem ministração da palavra, certo? Nós investimos muito nas nossas crianças, porque nós entendemos que isso é propósito de Deus, tá bom? Nós vamos para a palavra do Senhor. E você que tem aí o seu celular, talvez você utiliza para anotação, alguma coisa, eu peço a gentileza que você coloque no silencioso, por gentileza, para que não corra o risco de tocar e distrair a tua atenção e talvez a atenção da outra pessoa próxima de você. João capítulo 9, verso 1 até o 12. João 9, do 1 até o 12. Enquanto você localiza, eu quero fazer um desafio para a igreja, um desafio para você. Irmãos, nada substitui a palavra. Nada substitui a palavra. Hoje nós temos aí de uma forma maciça, livros devocionais, guias devocionais. Isso são facilitadores. Nós temos também o devocional diário no nosso aplicativo. São mecanismos que facilitam você de ter um acesso à palavra. Mas nada substitui a palavra. Nada. Nada substitui a palavra. Então, se você faz seu devocional só lendo um guia devocional, mas não lê Bíblia, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, você está pulando do princípio. Certo? Então não tem problema eu ter o meu guia devocional, Hoje é o Água com Deus, Pai. Porque o café está muito caro. Então é Água com Deus, Pai, Mas tem outros tão bons aí, certo? Mas o importante é que você não troque a Bíblia por nada. E eu queria fazer um desafio para a igreja. Irmãos, nós precisamos, talvez, retornar a um hábito que nós tínhamos há um tempo na igreja, de ter a Bíblia de papel. Essa aqui que você fica grifando, que vai ficando com a capa arrebentada, que você já sabe certinho onde estão as coisas. Porque no celular, você olha no texto, só o texto que você buscou, não tem como folhear uma para frente, uma para trás, você vê alguma coisa que está acontecendo. E aí a gente vai perdendo um pouco de uma dinâmica que é essencial para que Deus produza nas nossas vidas aquilo que Ele quer. Ele fala que a palavra dele não volta vazia, mas cumpre o que tem que cumprir. Então nós precisamos retornar a esse hábito, sabe? Então, isso aí é uma regra na nossa casa. Você vai ver que a Gabriela está com a Bíblia de papel, a Elisete está com a Bíblia de papel, o Lucas tem uma Bíblia. Nós temos Bíblia de papel, nós fazemos questão de sempre carregarmos. Ela é a nossa espada. A nossa arma é a Bíblia. E se você tem alguma dificuldade em adquirir a Bíblia, uma dessas de papel, você me procura no final do culto, eu vou presentear você, não tem problema. Mas eu quero que você crie esse hábito. Nós, como igreja aqui, nessa comunidade, na Palavra da Vida, eu quero instituir isso como algo prioritário para nós. Nós desenvolvermos o hábito de termos a Bíblia, de grifarmos, de olharmos. E eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que isso vai ser um diferencial extraordinário na sua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém? Vamos nos esforçar para isso. Vamos nos esforçar para criarmos o hábito de termos mais uma vez e resgatarmos isso, certo? Evangelho de João, capítulo 9, do verso 1 ao 12, quem encontrou, diga, eu achei. Caminhando Jesus, sempre pelo caminho, viu, escute isso, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. É importante que você lembre-se disso ao longo do sermão. Cego de nascença. E os discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? E respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus.
É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, tendo feito lodo com saliva, aplicou nos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, cego de nascença e mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Então ele mesmo se manifestou dizendo: sou eu. E perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? E respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. E lhe perguntaram, ou lhe disseram: onde ele está? E ele respondeu: não sei. Vamos orar. Senhor, eis aqui a tua palavra santa, poderosa, preciosa, palavra rica. Ah, Deus, neste momento a gente precisa muito do teu Espírito Santo, porque existe uma guerra espiritual. Existe, Senhor Deus, principados, potestades que tentam contra a nossa mente, mas nós repreendemos todas elas agora em nome do Senhor Jesus, para que este ambiente, Pai amado, único, exclusivamente o teu Espírito Santo, dominando sobre nossas mentes e corações, a fim de que a palavra não seja apenas mais uma informação, mas que seja a revelação do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. O Evangelho de João tem uma característica muito singular aos outros 3 evangelhos, os evangelhos sinóticos, porque Mateus, Marcos e Lucas, eles sempre vão na mesma temática, mas João não. João ele vem numa temática apologética, você sabe disso, você faz escola dominical. Ele vem na defesa mesmo de que Cristo Jesus é o Deus encarnado. Tanto que os outros evangelhos começam a respeito da genealogia de Jesus, falando a respeito da manifestação dele na terra. João não, esse é o verbo. Esse é o verbo. Já começa dizendo, ele é 100% homem, mas é 100% Deus. E uma das características de João, que também é singular aos outros evangelhos, é que os outros evangelistas tratam milagre como milagre. João trata como um sinal. Ou seja, isso é apenas o princípio de algo muito maior que Deus vai fazer. João é extraordinário. E aqui no capítulo 9, ele conta uma história para nós, de um milagre de Jesus. Jesus está caminhando, e é um milagre bem pragmático. Jesus está caminhando, vê um homem cego, de nascença, e os discípulos perguntam para Jesus, estão cheios ainda da religiosidade judaica, de vocês, perguntam assim: quem que pecou para ele estar desse jeito aí? Tem um motivo o cara está assim. Foi ele que pecou ou foram seus pais? Aí Jesus é tremendo, porque ele quebra paradigmas, né? Vamos parar de falar sobre o motivo? Vamos falar a respeito do que eu posso fazer? Ele só está desse jeito porque eu posso manifestar a minha glória agora do meu Pai. Meu Deus. E Jesus faz algo que é bem esquisito, bem estranho. Pega um cuspe, faz um lodo de areia, coloca nos olhos daquele homem, diz para ele: vai até o tanque de Siloé e lava-te. Foi lá, lavou os olhos e começou a ver. E é tão interessante que quando o milagre acontece, quando a nossa vida muda, quando os nossos olhos se abrem para aquilo que é a realidade, escute isso, para aquilo que é a realidade, para aquilo que é a verdade, as pessoas ficam indignadas. É complexo isso, mas é uma verdade. As pessoas elas não conseguem ver o que a gente está vendo. E elas não conseguem conceber que aquilo que a gente vê agora mudou a nossa história. Ele era mendigo, ele era cego, a vida dele foi mudada. As pessoas assim: não, acho que não é ele não. Porque não pode ser. Não pode ter acontecido. E aí começa a fazer algumas perguntas para ele, né? Quem foi? Como fez? Para onde foi? A partir disso eu quero compartilhar com você algumas condições importantes. Se você gosta de anotar, anote. A primeira coisa do texto que eu quero chamar a sua atenção é a seguinte: a
decisão de visitar um ambiente de necessidade é sempre de Deus. A decisão de visitar um ambiente de necessidade é de Deus. A decisão é dele. João, ele é muito emblemático e enfático nisso, porque ele diz assim, Jesus veio para visitar necessidades humanas. Ele veio para entrar em ambientes onde o ser humano tem uma necessidade. Jesus quebra um paradigma aqui porque há uma corrente teológica, que é a corrente teológica dos judeus, que dizia o seguinte: se alguém tem uma enfermidade, é porque essa enfermidade é a condição de um pecado, ou dele, ou de alguém da família. Então, Jesus vem e diz assim: olha, vocês estão achando que esse sujeito foi abandonado, quando muitos de nós pensamos a mesma coisa. Vocês estão achando que ele foi deixado aí para sofrer. Vocês estão achando que a condição da vida dele é de sofrimento porque ele pecou, porque alguém pecou. Vocês já rotularam esse sujeito, estão dizendo para ele assim: olha, o motivo da tua dor, o motivo da tua cegueira é porque você tem pecado, hein? É porque os teus pais pecaram, hein? Aí Jesus vem e quebra esse paradigma e diz assim: olha, enquanto está todo mundo achando que a condição dele é uma condição de dor eterna, eu vim aqui para dizer que a graça hoje vai visitar esse sujeito e algo extraordinário vai acontecer na vida dele. Meu Deus! João é tremendo quando ele tem a intencionalidade de revelar essa parte de Jesus, que vem para quebrar paradigmas. Tem uma religião, tem um conceito, tem um status quo, está tudo muito bem organizadinho, e Jesus fala assim: não está não, eu desorganizo esse negócio aqui. Eu digo para vocês o que é que vai ter que ser. Então, se para vocês isso é ponto final da vida dele, eu digo que não, porque a minha graça vai visitar hoje e vai virar a página, vai mudar a história desse sujeito. E guardar as devidas proporções, isso vai acontecer hoje aqui na nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No auge da dor, muitos de nós perguntamos assim, né? Onde está Deus? Cadê Deus que não está fazendo nada? É verdade ou não é? A gente é sempre assim. Onde que está Deus? Porque essa é uma inquietação nossa. Porque nós também, assim como este processo religioso que os judeus viviam, nós criamos paradigmas. E eu só quero dizer uma coisa para você que está no verso número 1. Se caminhava Jesus, diz que ele viu. Olha aqui para mim. Os olhos do Senhor hoje estão passando sobre a tua vida. Eu não sei qual é a condição que talvez foi limitadora para você, mas hoje a graça dele, assim como diz esse homem, também vai te visitar. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que antes do milagre, Jesus traz entendimento e conforto aos que sofrem e àqueles que o cercam. Então preste atenção. João dizendo para a gente assim: vai fazer um milagre, o milagre vai acontecer. Só que antes disso, Jesus traz um conforto e um entendimento. Ele abre o entendimento para que haja conforto. O conforto ele vem depois do entendimento, tanto para aquele sujeito como para as pessoas que estão ali. Você já imaginou? Você está desse jeito por fruto do teu pecado ou do pecado dos teus pais. E nós, pelo menos quem é pai aqui e mãe sabe disso, né? O que eu fiz de errado? Não fiz assim? Por que está dando desse jeito? Onde foi que eu errei? Um monte de pai está nessa. Eu fico imaginando esses pais, esses pais, desse sujeito aqui, aonde a religião dizia para eles assim: ou teu filho pecou, vocês pecaram, hein? E eles procurando, onde foi que nós pecamos, onde foi que nós erramos, para o nosso filho estar nessa condição. Então Jesus, antes de realizar o milagre, ele abre o entendimento para trazer um conforto. Ele fala assim: olha, não é a respeito do teu pecado, o pecado dele, porque não é ele que pecou e nem aquele que pecou, não é porque peca, porque eu não sou um Deus carrasco e punitivo, eu não sou um Deus que olha dessa maneira, eu não sou um Deus que vem para trazer fardo, culpa, punição, para apontar dedo. Quem pecou? E não é sobre quem pecou, mas sobre o que Deus pode fazer. Enquanto vemos dor, Deus deu uma porta aberta para derramar a glória dele na nossa vida. Quem pecou? Não importa quem pecou, importa que isso que está acontecendo com ele é uma oportunidade, é uma porta aberta para que eu derrame a minha glória sobre ele. Talvez você está olhando para a tua dor dizendo assim: onde Deus está? Porque essa dor, olha aqui para mim, essa dor é uma porta aberta, um campo fértil para Deus manifestar o milagre dele na sua vida. Pessoas gastam tanto tempo e energia buscando a causa do problema muito mais do que a solução. Coisa interessante. A inquietação dos discípulos. Ei, olha como os discípulos eles estavam cheios da religiosidade judaica.
Quem perguntou isso para Jesus foram os discípulos, verso 2. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Não foi fariseu, foi discípulo de Jesus, cheio de religiosidade, perguntando para o mestre: quem pecou? Acho que Jesus fica assim conjecturando: poxa vida, estão perdendo tanto tempo tentando achar a causa do problema, por que vocês não gastam essa energia procurando a solução dele? Isso é algo que nós precisamos trazer para o nosso cotidiano. Por quê? Porque nós falamos muito mais acerca dos nossos problemas do que verbalizamos a respeito de um Deus que é poderoso para fazer com que eles sejam sanados, curados e resolvidos. Nas nossas rodas, o assunto é muito mais a respeito do problema do que a respeito daquele que pode resolver o problema. Nos comentários e no derramar emocional das mídias sociais, as pessoas bradam a respeito do seu problema, tentando achar a causa: o que é que eu fiz, onde foi que eu errei, por que comigo, em vez de gastar essa energia toda dizendo assim: eu vou caminhar na direção daquele que pode resolver o meu problema. Terceira coisa que eu aprendo com esse texto é que milagre sempre respeita o processo. Milagre sempre respeita o processo. Quem aqui já teve a impressão, a sensação, a percepção, ou entrou numa condição de que depois que veio para Jesus, depois que pegou firme, parece que as coisas começaram a ficar pior na vida? Deixa eu levantar a mão. Levanta a mão, pode levantar, não é pecado não. Parece que, nossa, agora que eu estou pegando firme, parece que agora está ficando pior. É porque para o milagre acontecer tem um processo. E de fato, piora a condição e piora a sensação. É isso que o texto mostra para a gente. Olha o verso 6. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com saliva, aplicou nos olhos do cego. Lodo com saliva, areia. O cara já era cego, gente. E Jesus fez algo que em primeira instância piorou a condição dele. Porque se ele via pelo menos algum vulto, agora com lodo no olho, ele não viu mais nada. Se ele tinha pelo menos um flashback de alguma coisa, um instinto de... acabou. O processo do milagre, em primeira instância, piora a condição. E não piora só a condição, mas piora a sensação. Quem já teve um grãozinho de areia no olho? Já teve? É gostosa a sensação? Horrível! O cara cego, Jesus pegou e colocou areia no olho dele. Piorou a condição, mas piorou também a sensação. Porque agora, eu não tinha areia no olho. Eu era cego, mas não tinha nada me incomodando. Mas agora eu estou cheio de cisco no meu olho. Por quê? Porque milagre é a respeito do processo. Eu entrego a minha vida para Jesus, e Ele então permite que durante o milagre, o processo seja desencadeado. Há um toque dele na minha vida. Esse toque, em primeira instância, de fato piora a condição e piora a sensação. Mas é por um motivo, é para que a eficácia de Jesus não seja medida apenas por condição e sensação. Vou repetir para você: isso acontece no processo do milagre para que a eficácia de Jesus não seja medida pela condição ou sensação. A condição que eu estou, Deus não vai fazer. A sensação que eu estou tendo é que Ele me abandonou. O processo do milagre é para vir na contramão, para, independente da condição ou da sensação, eu ter certeza e convicção de que Ele ainda está agindo. Quem foi que fez o lodo? Quem foi que aplicou nos olhos? Foi Jesus. Mas mesmo assim, em primeira instância, parece que piora a condição. E parece que piora a condição. Por que isso acontece? Acontece porque a gente não pode medir a eficácia de Jesus apenas pela condição ou pela sensação. E muitos de nós medimos Jesus assim. Não por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer, mas apenas por uma sensação, uma condição. Então eu tenho uma condição hoje no meu casamento. Eu tenho uma condição hoje financeira. Eu tenho hoje uma sensação emocional. Então a minha medida de Jesus é baseada na condição e na sensação. Jesus está dizendo: não é assim. Você não pode me medir desse jeito. Quarto aspecto que eu quero compartilhar com você nessa noite: que o resultado do processo é medido pela nossa obediência. O resultado do processo é um milagre. Ele é medido pela nossa obediência. Por mais que a condição não seja apropriada, que a gente não esteja confortável, por mais que a sensação nos incomode, eu preciso entender que o resultado do processo que me leva até o milagre é medido pela minha obediência. Quanto antes você fizer a sua parte, mais rápido você se aproxima do milagre de Jesus. Jesus tocou os olhos dele,
E disse o que para ele? Vai para onde? Vai para onde? Vai para o tanque. Você imaginou se esse cara ficasse ali? Ah, não estou afim de ir não. Ia continuar com quem no olho dele? Com lodo e com areia. Jesus já tinha feito a parte dele e pediu: agora assuma a sua parte. Você tem no milagre uma responsabilidade. Repita comigo, eu sei que é chato isso, mas às vezes é necessário. Diga assim, eu estou entendendo hoje. Mas diga bem forte, estou entendendo hoje que o processo do milagre exige de mim responsabilidade. E muito mais do que isso, diga, muito mais do que isso. Obediência. É necessário cumprir o que Jesus determinou. O que fazer? Para onde ir? Lave os seus olhos no tanque de Siloé. O que fazer e para onde ir? Não é essa a inquietação que todos nós temos? Sim ou não? Você já não ficou se questionando a respeito disso? O que eu faço na minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? Para onde ir? Que direção que eu tomo? E aí Jesus, ele no processo para que o milagre se torne algo realmente palpável na vida desse sujeito, ele diz o seguinte: olha, é necessário que você vá até o tanque e lá lave os seus olhos. Jesus diz para onde ir e ele diz o que fazer. Agora é necessário obedecer. Quantos de nós que muitas vezes estamos ainda ficando distantes do nosso milagre porque nós não estamos obedecendo aquilo que Deus pediu para que nós façamos? Está pesado, está incomodando, está difícil, então está difícil, está pesado. Tem um cisco no meu olho, quer saber de uma coisa, eu não vou obedecer. Quanto mais tempo o cego demorasse para obter ou para obedecer, mais tempo ficaria daquele jeito. Por último, depois do milagre, 3 perguntas são inevitáveis: quem fez, como fez e onde está. Jesus toca, ele vai até o tanque, obedece, limpa os olhos, e ele começa a enxergar. Ele é questionado por algumas pessoas, é indagado. As pessoas perguntam para ele: como é que aconteceu isso aí? Qual que é? Onde que está? Ele responde: quem fez isso comigo, verso número 11, é um homem chamado Jesus. Como ele fez? Ele ungiu os meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lava-te. Eu fui, lavei, estou vendo. Então perguntaram: onde ele está? Ele respondeu: não sei. Anote isso, por favor. O segredo da vida cristã não é como Deus age, mas como nós reagimos à ação de Deus. O segredo da vida cristã não é como Deus age, mas como nós reagimos à ação de Deus. Quem fez? Um homem chamado Jesus. Como que ele fez? Pegou saliva, barro, colocou no olho. Para onde ele foi? Não sei. Resposta desse homem, não sei se indigna você, mas com certeza me deixa muito indignado. Porque depois que ele lavou os seus olhos, depois que ele tornou a ver, ele não foi atrás de saber onde Jesus tinha ido. Ele só se envolveu com o milagre, mas ele não queria nenhum nível de envolvimento com aquele que fez o milagre. Ele só queria a cura, mas não queria o envolvimento com aquele que o curou. Ele só queria os benefícios, mas não queria um compromisso. Ele só queria o prazer, mas não queria assumir uma responsabilidade. Eu olho hoje para a igreja e eu percebo que muitos de nós nos comportamos como esse homem. Quem é que mudou a tua vida? É um cara aí chamado Jesus, um homem. O que ele fez? Ele fez isso no meu casamento. E onde ele está? Não sei. Porque eu não o sigo. Porque eu não tenho um vínculo de intimidade com ele. Porque eu não estou olhando para onde ele está indo. Porque o meu nível de comprometimento com ele é até o nível daquilo que ele pode fazer por mim e nunca daquilo que eu posso fazer por ele. É por isso que eu não sirvo no ministério, por isso que eu não dizimo, por isso que eu não oferto, por isso que eu não ajudo ninguém. Porque eu só quero saber dos benefícios. Porque eu só quero saber daquilo que venha a nós ou não, que venha a mim o reino. E a ele nada. Ele não tinha a identidade de quem era Jesus. Ele não sabia quem Jesus era, ele não tinha entregado a vida dele para Jesus ainda.
para onde Jesus tinha ido. Ele só queria os benefícios e os favores daquele que podia fazer algo a favor dele. É interessante que esse homem foi expulso da sinagoga. Você está dizendo que você foi curado, então você está expulso daqui. Olha o verso número 35, vai lá para nós. Ele foi expulso da sinagoga e Jesus ficou sabendo que ele foi expulso. E olha só como que eu estou dizendo para você, a Bíblia confirma de forma muito evidente que esse sujeito não tinha ainda um compromisso com Jesus. Ele não tinha noção da identidade de Jesus e quem ele era. Olha o verso número 35, e a gente vai seguir. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, o encontrou e perguntou. Olha a pergunta de Jesus: crês no Filho do Homem? Eu, 36, a resposta dele, gente. Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Tinha acabado de ser curado por Jesus, tinha acabado de receber a graça, um milagre, um sinal na vida dele, mas não identificou aquele como Filho de Deus. Porque o nível de relacionamento deste homem com Cristo até aquele momento e com o seu reino era apenas um nível de relacionamento superficial. É só o que eu posso ter e nunca aquilo que eu posso oferecer. Aí Jesus respondeu para ele, verso 37: já o tens visto, é este que fala contigo. Aí muda a história. Verso 38: então afirmou ele: creio, Senhor. E então o adorou. Agora sim, agora eu sei quem é. E por saber quem é, agora eu não quero me relacionar com ele só para aquilo que ele pode me dar, é porque eu sei quem ele é. E quando eu sei quem ele é, o que eu faço? Eu o adoro. Eu adoro. Quem fez? Um homem. Ele não fala foi Jesus o Filho de Deus. Ele não fala foi o Messias, foi o Cristo. Um homem. Quem é esse homem? A pessoa está gritando para ele, dizendo que o nome dele é Jesus. O que ele fez? Ele molhou com saliva, ele colocou nos meus olhos. Eu não sei aonde ele está, eu não sei. Não sei. Então sai fora daqui. Você está expulso. Jesus é tão maravilhoso, e João mostra isso para nós, né? Puxa, aconteceu com você, cara? Foi expulso de lá? Pois é, fui, né? Interessante. E você crê no Filho do Homem? Crê? Quem é? Diante dele, quem é? Esse que fala, esse que você tem visto, esse que abriu seus olhos. Aí ele olha, aí eu penso que de fato, agora sim as escamas dos olhos caem. Esse homem não é curado da vista, meu irmão. Ser curado da vista é apenas a oportunidade de ver. Ele precisava ser curado na alma e no espírito, para ter a oportunidade de discernir. Tem muitos que vêm, mas poucos que discernem. Eu creio. Eu creio. E o adoro. Qual é o nosso nível de comprometimento com Deus? Qual é o nosso nível de comprometimento com Deus? A ponto de alguém perguntar para a gente onde ele está e não saber, ou ter convicção da sua